As Bíblias em Gálatas, no capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18. Diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Oremos. Pai de amor, queremos pedir, ó Deus, a Tua sabedoria. Queremos pedir a inspiração do Teu Santo Espírito para que possamos discernir as Tuas verdades, para que possamos, ó Pai, meditar na Tua Palavra. Porque somente com a direção do Espírito, ó Pai, somos capazes de entender a pura e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o texto que lemos agora em Gálatas diz que se nós somos guiados, nós então não estamos debaixo da lei. O texto anterior de Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que lemos, nós lemos ali que, olha, nós já morremos para a lei, e agora nós nascemos pelo Espírito, e por isso já estamos crucificados com Cristo, e estamos vivendo, não mais eu, não mais a minha velha natureza, mas Cristo é quem está vivendo em mim. Porque eu vivo agora por Deus, pela ação de Deus. Isso está fazendo referência à vida de pecado que o homem nasce desde Adão, nasce em pecado, mas ao crer na providência de Deus, ao crer na salvação dada por Deus, nós então passamos a viver uma nova vida. Cristo Jesus explica ali para Nicodemos, em João no capítulo 3, que é necessário nascer de novo, e o nascer de novo é pela fé, é por crer no sacrifício de Cristo. Por isso ele diz no capítulo 3 de João, versículos de 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos que Jesus veio para pagar os nossos pecados, se nós cremos que Jesus veio para nos dar uma vida de comunhão com Deus, e se nós, crendo, passamos a observar aquilo que Cristo nos ensinou, nós então temos uma nova vida. Já estamos mortos para o pecado, já estamos mortos para aquilo que pode nos separar de Deus, mas agora vivemos uma nova vida. Mas essa nova vida, ela nos dá uma nova perspectiva das coisas. Enquanto nós estamos fora desta nova vida, fora da vida do Espírito, nós somos guiados pela lei, assim como o povo de Israel recebeu a lei do Senhor, a lei de Deus, mas foram incapazes de seguir esta lei. E por não poder seguir, não poder cumprir esta lei, é que Cristo veio e cumpriu a lei no nosso lugar. E quando ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele disse que era necessário ele voltar para os céus, para que fosse enviado o outro Consolador, o outro da mesma essência, da essência de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. E Jesus diz que ele também era da mesma essência do Pai. Era necessário que viesse então o Espírito Santo, para que pudesse ser a garantia do cumprimento das promessas de Deus. O Espírito Santo, portanto, é aquele que vai nos guiar, conforme aqui em Gálatas 5,18, nós somos guiados pelo Espírito. Agora, não estamos debaixo da lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, conforme o capítulo 2, versículo 19 e 20, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, e já estou crucificado com Cristo, morri juntamente com Cristo, mas agora pelo Espírito vivo, não mais eu, mas Cristo
aquele que é da mesma essência de Cristo, o outro, o Consolador, é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou em uma cruz para a morte. O texto nos dá a entender, portanto, que o Espírito Santo é o substituto da lei para nós agora. Já não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo agora do direcionamento do Espírito. É como se eu estivesse acostumado a utilizar um mapa para eu me movimentar, para eu poder me guiar na cidade. Mas depois que eu aprendo a andar na cidade, através daquele mapa, que é a lei, agora eu posso andar livremente. E posso ser guiado agora de forma não intuitiva, mas pelo conhecimento que eu tenho. O Espírito Santo do Senhor, estando em nós, nós não vivemos mais preocupados com a lei, mas nós nos preocupamos agora em como nos comportar como filhos de Deus. O hino que cantamos, Desejos Espirituais, ele diz: em mim vem habitar, ó vem Jesus, vem em mim fazer brilhar a tua lei, eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão, mais amor. Os meus passos, os passos teus seguir, eu quero sim, servir e bendizer até o fim. Eis o meu anelar, o meu desejo, o meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Ele nos mostra então os desejos espirituais para que nós possamos a cada dia andar segundo a vontade de Deus. E isto acontece pelo Espírito e não pela nossa força de vontade. É o Espírito que nos fortalece para que possamos então andar segundo a vontade de Deus. Romanos no capítulo 8, versículo 9, diz que nós não estamos mais guiados sob o domínio, ou não andamos mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, se de fato Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, nós agora estamos então andando segundo esse Espírito que nos conduz. Não precisamos mais daquele mapa que é a lei. Nós vamos andar agora, não de acordo com o homem natural sem Deus, que não conhece a palavra de Deus, mas andamos agora de acordo com nova criatura. E já se manifesta em nós agora o Espírito de Deus. Gálatas 5, 19 a 23, diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas. Então, as obras da carne, daqueles que não andam segundo o Espírito, mas aqueles que andam de acordo com a velha natureza do homem que não crê em Deus como aquele que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele até crê na existência de Deus, mas ele não tem nenhum compromisso com esse Deus. Então diz que esses que andam segundo as obras da carne, vai manifestar no comportamento dele, na natureza dele, no modo de pensar dele, no modo de agir, vai manifestar a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, divisão, invejas, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Esse coisas semelhantes aqui não é somente em relação a orgias, é semelhante a toda essa lista que ele deu. É assim que o homem sem Deus anda e é direcionado. Não em todas as coisas, sendo manifesto em alguns numa maior intensidade, mas uns prevalece, por exemplo, digamos a imoralidade sexual, outros prevalece a inveja,
outros vai prevalecer o ciúme, outros prevalece a divisão que ele causa entre os outros, as intrigas que ele promove entre os outros. Mas aquele que nasce novamente, aquele que tem o Espírito, que é guiado pelo Espírito, diz então, ele continua no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. Por quê? Contra a imoralidade sexual, contra o matar, contra a cobiça, a inveja, o furto, tudo tem lei contra isto. Mas contra as coisas, contra a obra do Espírito, aquilo que o Espírito produz dentro de nós, nisso não há lei contrário a isto. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade ou fidelidade. Tudo isto então, de acordo com a vontade de Deus, é produzido em nós pelo Espírito. Portanto, é necessário que nós tenhamos consciência de que não vivemos mais segundo a lei, não vivemos mais segundo não toque nisto, não faça isso, mas vivemos segundo o curso do Espírito que nos guia, e para isso é preciso que nós tenhamos a cada dia a abertura para a liberdade do Espírito agir nas nossas vidas, e precisamos então ter comunhão com Deus. Não adianta nós conhecermos simplesmente a lei, não adianta nós conhecermos até mesmo a parte do Novo Testamento, se nós não darmos lugar ao Espírito, que é quem vai nos dirigir. Cristo quebrou o jugo da lei, o jugo da carne, na sua própria morte, e Ele agora nos dá esse Espírito exatamente para nos fortalecer, e Ele diz então para nós não nos desanimarmos, mesmo diante das tribulações, porque Ele já venceu todas as tribulações, todas as provações deste mundo. Romanos no capítulo 8, versículo 3, ele diz o seguinte: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na sua carne, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E precisamos então, se cremos nestas coisas, viver de acordo com estas coisas. Viver de acordo com a libertação do pecado, não porque nós vamos cumprir rigorosamente a lei, mas porque é o Espírito de Deus que nos fortifica para andar segundo a vontade disso. Mas quando pensamos então nesta quebra do jugo da lei, e agora uma vida de acordo com o Espírito, o que é que nós podemos ver de prático na leitura da palavra de Deus? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, diz o texto que, falando sobre Israel, e uma palavra diretamente a Josué, para que ele pudesse então não deixar de falar do livro da lei e meditar nele dia e noite, para que pudesse cumprir fielmente o que está escrito no livro da lei. E só assim os caminhos de Josué haveria de prosperar. Esta é a ordenação debaixo da lei, para que nós possamos nos voltar para o livro da lei e que possamos então cumprir fielmente, para não tirar os olhos do livro da lei. Mas como seria isto agora? Debaixo da graça do Espírito. Efésios no capítulo 5, versículo 18, nos diz o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito Santo
ele faz uma advertência antes, para que não embriague com vinho, com bebida forte, não embriague, mas deixe-se encher com o Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Esse é o novo modo pelo qual o cristão deve andar, deve se encher do Espírito. É verdade que para isso ele vai precisar da comunhão com Deus através da oração e da leitura da palavra. Ele vai se voltar ao livro da lei, porque o livro da lei é o nosso professor. A lei é aquele que nos ensina. Lembra que é aquele que é, lá no início então, o mapa para que nós possamos andar na cidade. E nós precisamos voltar a ele. Então, se nós voltamos lá no texto de Josué capítulo 1, versículo 8, nós poderíamos dizer: não deixes de falar e se encher do Espírito, para que nós possamos meditar nele dia e noite, para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que está escrito. Mas para isso eu tenho que também ler, mas eu tenho que buscar as coisas do Espírito. Eu não vou preocupar mais agora com não matar, não roubar, não adulterar, que são as coisas da lei, mas eu vou me preocupar agora sim com o amor, com a paciência, com a mansidão, com o domínio próprio, com a amabilidade, com a bondade, com a fidelidade, com as coisas contra as quais não há lei. E eu preciso então a cada dia buscar isto para a minha vida. A cada dia eu preciso que essas coisas sejam verdades presentes na minha vida. A lei antes foi escrita lá em tábuas de pedra, mas agora Paulo diz que nós temos a lei do Senhor agora escrita nas tábuas do nosso coração. 2 Coríntios 3,3 diz que já é manifesto que nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, que é um novo coração agora. Na antiga dispensação, na antiga aliança, nós vimos que havia um coração endurecido, um coração que a própria Bíblia diz que era o coração obstinado, o coração daqueles que eram guiados pela lei: não faça. Mas em Ezequiel 36, Deus promete que haveria de tirar o coração de pedra e dar ao seu povo um coração de carne. E isto acontece com o novo nascimento, acontece então com Cristo Jesus. É Ele que nos possibilita tirar esse coração de pedra, para que possamos ganhar um coração capaz de ouvir a voz do Espírito. E o cristão é capaz de ouvir a voz do Espírito. Voltando ao texto que nós lemos: todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Poderíamos dizer também que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. É uma lógica perfeitamente aplicável. O cumprimento da lei é pelo esforço humano, é pelo merecimento. Eu fiz, eu então que conquistei, eu que mereço. Mas fazer a vontade de Deus, esse é pela graça, essa é pela bondade de Deus, porque é Ele que coloca o Espírito nas nossas vidas para nos guiar, é Ele que coloca o Espírito nas nossas vidas para que possamos então andar segundo a vontade de Deus. Não é mais pelo esforço humano, mas sim pela vontade de Deus.
1 Coríntios 2,12 diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que possamos entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele nos dá toda a preciosidade da sua palavra e Ele nos dá a possibilidade de salvação, de reconciliação com Deus gratuitamente, não pelos nossos merecimentos, mas simplesmente pela graça de Deus, conquistado pela fé, por crermos nestas coisas. Portanto, devemos buscar em Deus a sabedoria para o discernimento da vontade de Deus. Salomão, quando ele fazia a dedicação, aliás, no início do seu reinado, ele dizia lá no capítulo 3 de 1 Reis, ele ora pedindo a Deus que Deus pudesse dar a ele, dar ao servo de Deus um coração cheio de discernimento para poder governar o povo. Ele pediu então sabedoria para que ele pudesse governar aquele povo, para que ele pudesse distinguir entre o bem e o mal, é o que ele fala ali em 1 Reis 3,9, para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal. Veja que lá no Gênesis, no capítulo 3, o homem e a mulher, Adão e Eva, comem da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e passavam a distinguir entre o bem e o mal. Mas o que acontece com Adão e Eva? Mesmo distinguindo, a sua vontade era de fazer apenas o mal, de fazer apenas aquilo que agora era o desejo não mais espiritual, mas o desejo da carne. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ele não consegue fazer, não que a vida de Paulo foi apenas não fazer o bem, não é isso. Ele, pela vontade dele, ele não consegue, mas fortalecido e dirigidos por Deus, então sim, isto ele consegue, não pela sua própria força, mas pela força dada por Deus. E nós precisamos então cultivar essa comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito que habita em nós, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e saber discernir entre o bem e o mal, para que possamos fazer aquilo que é correto, aquilo que é vontade de Deus. Deus sempre tem a vontade que nós possamos fazer aquilo que é bom, aquilo que a própria palavra de Deus chama de boas obras, as quais Ele tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Hebreus no capítulo 5, versículo 14, ele diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, então, do alimento sólido, da palavra de Deus, da compreensão profunda da palavra de Deus, ele, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir entre o bem e o mal. É pelo conhecimento da palavra que nós vamos discernir. É não apenas vivendo como se fossem infantis, como se fossem recém-nascidos, mas vivendo como aqueles que já são adultos, comendo o alimento sólido, não coisas ocultas na palavra de Deus, mas com conhecimento amadurecido, com conhecimento aprofundado, sabendo discernir as coisas, sabendo interpretar a palavra de Deus. E para isso nós devemos pedir orientação a Deus, para que possamos agir assim, para que Ele nos oriente como fazer. E quando nós passarmos a fazer isso em todas as áreas das nossas vidas,
nós estaremos cumprindo o mandamento apostólico de orar sem cessar, porque estaremos vivendo nesta vida, mas com os olhos fitos em Deus, para que Ele possa dirigir todas as coisas que devemos decidir. Não há um segredo, não há uma fórmula correta para se ouvir a voz do Espírito Santo. Ele muitas vezes apresenta nas nossas vidas como um sentimento profundo. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 10, versículo 34, que Pedro estava vivendo um dilema quanto à possibilidade de acolher os gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele não estava compreendendo, mas diante de diversas coisas, diante inclusive da manifestação que houve ali na família de Cornélio, ele diz que agora ele percebe que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidades, com distinção, que Ele trata todos iguais. O seu espírito foi convencendo e sendo convencido, mas de acordo com a própria vivência, com as coisas que estavam acontecendo na igreja primitiva. Havia uma mulher chamada Sunamita, pela origem dela, né, reconhecida assim, lá em 2 Reis 4, e que ela sempre recebia visita apenas de passagem ali de Eliseu. E diz o texto que ela percebeu, e ela declarou isso ao seu marido, que aquele homem era um homem de Deus, e que ele sempre passava por ali. E ela resolve então dar um apoio de viagem, poderíamos dizer, reservando um quarto para ele. Mas ela percebeu pela própria convivência com ele, pelo modo de agir dele, ela foi convencida pelo Espírito disto. Quando as tribos de Israel se reuniram para ungir Davi como rei, o relato lá no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi já era rei sobre Judá, e que eles se uniram e foram falar com Davi. Diz a palavra de Deus que então Davi teve certeza que o Senhor estava confirmando a ele como rei sobre todo Israel, porque ele percebeu o movimentar das coisas, e ele pôde então discernir estas coisas. O homem que é transformado por Deus também percebe as coisas vindas de Deus, porque ele recebe um novo coração, e esse coração agora é sensível à voz do Senhor. E Jesus diz lá em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, e ele conhece todas as ovelhas, e elas seguem a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus, o bom pastor. Isso porque elas ouvem e discernem, porque estão acostumadas, estão familiarizadas, elas convivem diariamente. Agora, se nós não convivemos diariamente com a palavra de Deus, como nós vamos discernir o que é ou não palavra de Deus? Aí chega ao ponto de até mesmo dizer asneiras, falando que na Bíblia está lá escrito: faça a minha parte que eu faço, ou faça a sua parte que eu faço a minha. Não tem na Bíblia, e ele, se brincar, jura, como dizem, de pé junto, que está lá na Bíblia, mas ele não conhece a Bíblia. Nós precisamos conhecer para que possamos discernir o que vem da vontade de Deus, porque o coração do homem natural é um coração corrupto.
Lá em Jeremias 17 diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, ele é mais corrupto do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, e é por isso, e exatamente por isso, que Deus diz que haveria de nos dar um novo coração, e é por isso que Ele faz essa mudança, nos dando uma nova vida, e Cristo Jesus diz que é necessário nascer de novo, para que possamos então ter um novo coração, um coração agora que ouve a voz do Espírito, que ouve aquele que está em nós, para que nós possamos conhecer e seguir. E é exatamente pelo novo coração que Deus opera a sua vontade em nós. Filipenses no capítulo 2, versículo 13 diz que Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Ele que faz isso, é Ele que age nas nossas vidas. E é pela vontade de Deus, através do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós então passamos a fazer a boa vontade do Senhor Deus. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une a Deus é um em espírito. Será que nós estamos unidos realmente a Deus? Será que Deus tem agido nas nossas vidas? Se nós estamos unidos com o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Ele testifica ao nosso espírito, como diz lá em Romanos 8, que nós somos filhos. E nós então devemos agir como filhos, e não como quem não pertence à casa. O salmista Davi, capítulo 27, versículo 8, diz que a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Veja, o meu coração está dizendo, busque a face de Deus. Será que isso é obra do homem natural? Não, é o nosso espírito que está nos mandando buscar a face de Deus. É o nosso espírito que está nos mandando prestar cultos a Deus. Sem que Deus fale a nós através do seu espírito, o homem jamais andará na presença de Deus. Todo o desejo de buscar a Deus provém do próprio Deus agindo nas nossas vidas. Nós somos incapazes de buscar a Deus por nós mesmos, mas Deus não só sai ao nosso encontro, como Ele também coloca nos nossos corações o desejo de buscar a Ele. Não só buscar, mas ouvir, entender a sua voz, de praticar as obras que Ele já preparou para que nós pudéssemos andar. É a manifestação do Espírito de Deus falando ao nosso espírito. E é isso que nós temos que ouvir dia após dia. São os desejos de Deus, da obra de Deus, das boas obras dele, que devem ser manifestos nos nossos corações. Efésios 2,10 diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Há muitos impulsos nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, que não procede de Deus. Mas se nós nos unimos a Deus em espírito, muitos impulsos, muitos sentimentos podem ser provocados pelo próprio Deus. Por isso nós devemos aprender a discernir o que é uma forte vontade nossa, mas o que é uma forte vontade vinda do Espírito. Quando nós sentirmos vontade de fazer as boas obras de Deus, que sabemos que são boas obras, devemos fazer. Mas quando nós temos dúvida se aquilo realmente da parte de Deus, devemos discernir. E a palavra de Deus, ela
ela deve ser o centro para todas as coisas, para nós discernirmos então se aquilo que nós estamos querendo fazer é da parte de Deus ou não. Porque o Espírito jamais mandará contradizer a palavra de Deus. Se há um desejo profundo de fazer alguma coisa, mas ela está em desacordo com a Bíblia, não vem de Deus, é desejo humano. Porque o Espírito, ele só coloca nas nossas vidas aquilo que é realmente da vontade de Deus, que já foi clareado através da Bíblia. O Espírito, ele jamais vai agir contrário aos princípios da Bíblia. E nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar dos ensinamentos de Cristo Jesus, para que nós possamos saber discernir essas coisas. Todas as coisas que estiver de acordo com os princípios do amor, da paz, da justiça, da santidade, da glorificação a Deus, provém de Deus. Mas se são de acordo com aquela lista que nós já lemos, da imoralidade sexual, da impureza, da avareza, tudo aquilo que é vindo da carne, não é vontade de Deus. Deus não contraria os seus princípios. Precisamos colocar então nas nossas mentes, para julgar aquilo que nós estamos querendo fazer, para saber se devo fazer ou não, até mesmo conforme uma obra, um best-seller que há com o nome de Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Será que ele faria exatamente as mesmas coisas? Se nós temos dúvida que Jesus agiria diferente, devemos parar e repensar o que nós estamos fazendo ou planejando fazer. Eu deveria perguntar ao meu próprio coração: será que o que eu vou fazer deve ficar em segredo? Ou eu não sentiria nenhum constrangimento se todos ficassem sabendo? Se Cristo voltasse agora, enquanto eu estou praticando isso que estou na dúvida, será que eu me sentiria tranquilo? Eu poderia gritar: Maranata, vem Senhor Jesus? Ou alguma coisa estaria me constrangendo? Será que você consegue orar pelo que você está querendo fazer? Senhor, abençoa isto que eu vou fazer agora. Manifeste a sua glória ali, como eu sendo testemunha do teu Santo Espírito na minha vida. Será que nós podemos orar dessa forma ao nosso Deus? Se não podemos, tem algo errado. Devemos repensar no que estamos fazendo ou planejando. Será que você fica em paz com Deus, com aquilo que você está planejando fazer ou daquilo que está fazendo? Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se come, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Mas a fé não é apenas acreditar, que não tem problema, não. Não é um crer sem fundamento, é crer de acordo com os princípios da Bíblia. Portanto, precisamos discernir aqui o que é fé. Fé é a crença, mas de acordo com os princípios da Bíblia, de acordo com aquilo que Deus já falou e revelou aos homens. Tudo que não provém de absoluta certeza, que é de acordo com a palavra de Deus, não faça. Não é voz do Espírito. Ou então procure clarear de acordo com a palavra de Deus. Isto porque o Espírito haverá sempre de manifestar o seu desejo, nos dando paz. Se não houver paz, houver perturbação, tribulação, não vem do Espírito. Porque Cristo Jesus diz que
Ele haveria de nos deixar a sua paz, de nos dar a sua paz, não conforme o mundo dá, não ignorando as coisas, as consequências, como se nada estivesse acontecendo, mas com a plena certeza de que nós não estamos em rebelião, que não estamos em oposição a Deus e a seus princípios. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, nos dê a cada dia o desejo de manter cada vez mais a comunhão com Ele, sendo um só em espírito com Deus, para que Deus possa nos guiar, tendo a consciência plena de que tudo aquilo que nós estamos fazendo é de acordo com os princípios de Deus estabelecidos para as nossas vidas, sabendo que não estou preocupado não com os ordenamentos que foram dados para os servos de Deus quando ainda crianças, mas que nós estejamos andando não de acordo com esses ordenamentos, mas agora como servos maduros, andando de acordo com a vontade do nosso Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é maravilhosa para nós, ó Pai. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes não compreendemos exatamente como o Senhor quer revelar a nós. Por isso te pedimos que a cada dia o Senhor nos dê discernimento, clareza, para decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e que o Teu Santo Espírito nos dirija em cada dia das nossas vidas. Que esta semana que inicia, ó Pai, seja uma semana em que sejamos despertados para a comunhão contigo, uma semana que sejamos despertados para a leitura da palavra, a oração, a meditação na palavra, e que haja comunhão com o Teu Santo Espírito, e que sejamos um em Ti, e que sejamos, ó Pai, homens fiéis à Tua palavra. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas, é a nossa oração. Amém. Oração silenciosa, encerramos o culto.